Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Eu sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e esse é o dia que Deus está nos dando para celebrarmos o seu amor, a sua bondade e, acima de tudo, a forma como Ele tem nos ensinado a andar livremente, com toda liberdade, caminhando dia após dia na sua eterna presença. Eu desejo também que seja um dia para louvarmos, bendizermos e adorá-lo na beleza da sua santidade. Hoje nós vamos falar sobre um ensinamento muito precioso de Jesus. Ele está aqui questionando os mestres da lei e ele vai fazer um reconhecimento extraordinário sobre uma oferta que estará sendo depositada ali no templo, no gasofilácio, apenas duas pequeninas moedas de uma viúva. E o registro disso está em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41, que diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então a viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua própria pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus estava ensinando a respeito da hipocrisia dos escribas. Ele os descreveu como sedentos por reconhecimento, que procuravam as melhores posições e roubavam dos menos favorecidos, enquanto fingiam ser religiosos. Nós vamos encontrar isso nesse mesmo capítulo, versículo 38 a 40, que diz assim: Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. E em seguida Jesus conta essa história maravilhosa da viúva pobre que tinha duas moedas e ela as depositou como sua oferta de amor e sacrifício ao Senhor. Sentado no pátio das mulheres, onde o gasofilácio estava localizado, Jesus usou uma viúva como exemplo. A comparação é extraordinária. A condição de viúva era a mais vulnerável daqueles dias. Uma viúva tinha menos condições de conseguir dinheiro do que os escravos. E a não ser que ela tivesse família ou amigos para protegê-la e ajudá-la, provavelmente teria de viver como indigente e talvez até mesmo sem um teto sobre a sua cabeça. A essa viúva restavam apenas duas moedas de meio quadrante. Jesus atraiu a atenção dos discípulos para essa mulher, que trouxe alegria a seu coração. O som da minúscula oferta, ao cair dentro do gasofilácio de metal, deve ter sido ridículo em comparação com o tilintar das muitas moedas dos ricos, como o texto vai declarar que muitos traziam vultosas contribuições e as depositava ali, chamando a atenção de todos. No entanto, eles haviam separado uma pequena porcentagem de suas riquezas, enquanto ela tinha dado tudo o que possuía a Deus.
Essa foi a última vez que Jesus ensinou publicamente. O ato dessa viúva humilde e necessitada parece resumir todos os seus ensinamentos. Ela não estava atendendo a uma grande necessidade. No final das contas, os recursos de Deus são ilimitados, mas estava reconhecendo que tudo pertence a Deus. Pelo fato de estar em suas mãos, ela podia espontaneamente e com alegria ofertar tudo o que tinha. A Bíblia traz algumas recomendações que estão no capítulo 9, no versículo 7, ele diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Essa frase, esse versículo, essa chamada de atenção de que deve haver alegria em nosso coração na hora de podermos contribuir, de podermos ajudar. E muitas vezes parece que só podemos ofertar, só podemos doar através de recursos financeiros, e não é verdade. Há tantas maneiras de abençoar, há tantas outras maneiras de contribuir, há tantas outras maneiras de reconhecermos que tudo pertence a Deus. E muitas vezes fica tudo muito resumido só à questão do dinheiro. Mas essa pobre viúva hoje, ela está nos ensinando que tudo pertence a Deus, que todos os recursos são de Deus. Como diz o Salmo 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todas as coisas pertencem ao Senhor. E nós precisamos então entender que somos apenas administradores, somos mordomos e estamos então cuidando daquilo que é do Senhor. Então façamos bom uso dessa boa distribuição, entendendo que nós estamos cuidando dos recursos, nós estamos cuidando do planeta, nós estamos cuidando do reino de Deus, nós estamos cuidando do povo de Deus e que nós precisamos entender a grandeza dessa confiança que Deus está depositando em cada um de nós e que nós não retenhamos o que é de todos, porque tudo é de Deus, mas Ele distribui generosamente para o bem-estar, a alimentação, crescimento e a distribuição para todos os povos. E nós temos o privilégio de poder dar a nossa contribuição administrando e também fazendo com que o reino de Deus prospere em todos os seus aspectos, especialmente através dessa distribuição diária de recursos, possibilidades de crescimento, para que Deus verdadeiramente seja glorificado. Essa é, pois, a reflexão de hoje, e eu desejo que nós sejamos fiéis, considerados fiéis pelo nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.